Então, hoje nós vamos escutar aqui o desembargador Vladimir Passos de Freitas. O desembargador Vladimir Passos de Freitas é mestre em Direito Público pela Universidade Federal do Paraná, é doutor em Direito do Estado pela Universidade Federal do Paraná e pós-doutorando em Saúde e Meio Ambiente pela USP. Já foi inspetor da Polícia Federal, através de concurso público, promotor de Justiça do Paraná, promotor de Justiça do Estado de São Paulo, juiz federal desde 1979, professor da Universidade Católica do Paraná, PUC do Paraná, foi desembargador do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, foi presidente deste tribunal, foi também membro do Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso do Sul, juiz do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, árbitro com especialidade em Direito Ambiental. Desembargador Vladimir, eu queria agradecer por ter aceito o meu convite. É um prazer muito grande, meu amigo, meu colega Hélio Oren Campos, e eu cumprimento aí pela iniciativa. Que bom ter um grupo de estudos, poder participar, estimular o pessoal na pesquisa. Perfeito. E se eu puder colaborar, estou à disposição. Com certeza, nós agradecemos aqui do grupo de pesquisa, política e tributação. Nós estamos registrados no CNPq desde 2004 e temos uma enorme satisfação em escutá-lo, desembargador Vladimir. E eu queria que falasse um pouco para nós sobre o IACA, o International Association for Court Administration. O que é o IACA? É uma associação criada no ano de 2004 na Eslovênia, depois de uma reunião em que a Eslovênia se separou da Iugoslávia, criou-se um país e tinha dificuldades imensas na administração da justiça. Eles pediram socorro ao National Center for State Courts em Williamsburg, nos Estados Unidos, que é um centro de excelência na área. E aí foram várias pessoas para lá, para ajudar, etc., e resolveram então criar uma instituição que pudesse fazer isso de uma forma mais integrada em mais países. Ele acabou se desenvolvendo muito, atingiu todos os continentes e passou a ser assim um órgão de união de experiências completamente diversas e de troca de práticas e de tentativa de zelar pela eficiência da justiça, pela imparcialidade, pela ética, pela autonomia do Poder Judiciário. Quando eu falo autonomia, parece para nós assim, não tão importante, porque no Brasil o juiz tem autonomia, tem muita autonomia, mas não é assim em outros países. Na maioria absoluta deles, o judiciário é vinculado ao Ministério da Justiça, não dispõe de orçamento próprio, tem imensas dificuldades. Em muitos países há uma eleição periódica. No Paraguai, aqui ao lado, por exemplo, 5 em 5 anos, o juiz tem que se submeter ao Poder Legislativo para ver se é reconduzido ou não. Isso é muito comum mundo afora. E então a tentativa da instituição é propagar as melhores práticas, os melhores exemplos. Perfeito. E poderia então citar algumas dessas práticas, desses exemplos, com os quais, como presidente do IACA, vem tendo contato, como uma maneira de alguma forma, no Brasil também essas experiências serem utilizadas, sem uma transposição à crítica, mas o que tem de novo aí pelos tribunais, pelos seus estudos? Uma coisa que me impressionou muito foi um tribunal do comércio empresarial de Dubai. Para mim foi a experiência assim mais impressionante, porque eles, querendo incentivar o comércio internacional e sabendo que os outros países teriam dúvidas sobre a imparcialidade desse comércio, teriam dúvidas sobre submeter a causa a eles, criaram um tribunal empresarial que fica no centro comercial de Dubai. Para nós soa muito estranho, mas é possível entender. Esse tribunal é composto, 70% dos juízes são estrangeiros, não são de Dubai. Portanto, juízes da Austrália, da Índia, de Singapura e outros países, Inglaterra, e esses juízes são totalmente imparciais. A maioria deles são pessoas que exerceram funções no poder judiciário desses países, pessoas de alta respeitabilidade.
aplicam a common law, a língua é o inglês. Com isso, os investidores têm a segurança absoluta. No Brasil, eu não vejo nenhuma ou quase nenhuma preocupação do judiciário com os investidores estrangeiros. Nós temos varas empresariais no Rio de Janeiro e Câmara de Direito Empresarial no Tribunal de Justiça de São Paulo. Que eu saiba, nada mais do que isso. Então, o Brasil muitas vezes pode ser trocado por outro país. Por exemplo, Peru, o Chile. Chile com certeza, muitas vezes, porque é um país que inspira mais confiança. O nosso prejuízo nisso não é perceptível assim no primeiro momento, mas é extremamente sentido através da falta de empregos e coisas desse tipo, que estão ocorrendo agora e se agravando. Outro exemplo que me impressionou muito, muito mesmo, foi a Organização da Justiça em Singapura. Eles são fanaticamente minuciosos para que tudo seja eficiente. Eles programam tudo, nada é gratuito, nada é feito sem ter uma agenda, por exemplo. Nós vamos muitas vezes por uma reunião e sequer temos agenda, é marcado de última hora. Para nós isso é normal. É claro que é um estilo de vida, uma questão cultural, só que nós pagamos o preço por causa disso. Muitas vezes não se consegue chegar a um bom resultado. Lá eles têm práticas de por exemplo, reconhecimento aos que trabalham. Eles têm trabalhadores voluntários dentro do judiciário. Todo ano tem um jantar de reconhecimento aos voluntários, com toda a pompa e circunstância mesmo, para mostrar aquelas pessoas que elas ajudam e são reconhecidas. Eles têm práticas de diálogo com a sociedade impressionantes, muito próximas da sociedade, a sociedade é ouvida, o judiciário está conectado. Vindo mais para cá, para o nosso mundo latino-americano, a Costa Rica é um bom exemplo também. A Costa Rica tem uma conexão com a sociedade fantástica. Eles têm vários programas de aproximação, ouvem a sociedade. Eu sei que são países diferentes, claro. A Costa Rica é um país pequenininho, tudo é mais fácil num país como esse. Porém, dentro do possível, nós poderíamos e podemos adotar essas práticas. Agora, precisamos, assim, de um presidente de tribunal de justiça ou regional federal, mais do que do CNJ, porque quem resolve a política pública mesmo ali no ato são os presidentes de cortes de segundo grau. Ele precisa ter muita vontade e liderança. Vontade, porque os obstáculos serão muitos. Nós temos uma mentalidade muito conservadora, há pessoas que se opõem a isso, às vezes até por algum interesse pessoal. Então é preciso comprar a ideia, ter um suporte no próprio tribunal e avançar com muita persistência. Mas é possível, sim, é possível, com certeza, eu acredito. Tem conversado com alguns presidentes de tribunais de justiça aqui no Brasil, de tribunais regionais federais, dado que também foi presidente, não é, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, presidente da AJUF, Associação Nacional dos Juízes Federais. Tem conversado sobre isso com essas autoridades? Eu, assim, dessas experiências que eu tenho tido, na maioria dos casos não vejo grande capacidade administrativa. Talvez porque a vida toda a pessoa foi juiz de carreira e passou 20, 30 anos sem se preocupar com isso e de repente está diante de algo que é totalmente inusitado. Mas eu cito como um bom exemplo, e sem favor nenhum, favor nenhum, o que aconteceu com o TRF da 5ª Região. O TRF era um tribunal que não tinha, assim, no cenário nacional, maior expressão. Ele começou tendo mandatos de 1 ano só para os presidentes, que é uma coisa absolutamente inaceitável, porque ninguém faz nada em 1 ano, nem sequer consegue saber o que está acontecendo no tribunal em menos de 4, 5 meses. Mas, recentemente, aí tivemos administrações seguidas, e nota-se que havia um propósito, uma ideia, um projeto político de colocar as coisas na melhor forma possível.
Então tivemos grandes presidentes, para citar apenas um, eu diria o Rogério Fialho, e temos agora o presidente que também segue a mesma linha e se mudou muito, e para melhor. Estou falando com toda sinceridade, sem favor algum. Tivemos, da quarta região tem uma tradição que foi mantida e teve um fato diferente, preparou os funcionários para isso também. Lá teve muitos cursos de capacitação, teve um de especialização com 360 horas aula em 2004, 2005, e que ali se criaram lideranças fantásticas que estão lá até hoje, porque os presidentes mudam, mas nós precisamos ter um corpo de bons funcionários capacitados. Nos tribunais de justiça, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul sempre se preocupou com isso. Eu creio que outros se preocupam também, mas às vezes só se preocupam, não conseguem porque falta talvez um apoio interno, talvez um presidente mais assertivo, e infelizmente a figura do presidente ainda é muito importante. O ideal é que não fosse, né? Que houvesse um projeto, um planejamento e aquilo fosse na sequência, mas ainda é importante. Como presidente do IACA, como é que ocorrem as reuniões? Existem sessões periódicas, existem países designados, há um roteiro dessas sessões, como está funcionando o IACA? É assim, nós temos vice-presidentes em todos os continentes. Esses vice-presidentes têm o dever de zelar por aquela região, de angariar associados, de contabilizar boas práticas e trazê-las para a reunião. As reuniões são todas por sistema de videoconferência e são periódicas, de 2 em 2 meses temos uma reunião. Nem sempre todas as regiões trazem boas práticas, aí também varia muito. A tradição maior é dos Estados Unidos, que começou a estudar essa matéria, creio eu, lá pelos anos 50, quando notaram que estava começando a ter problemas, porque a justiça estava ficando sobrecarregada. Então, dos Estados Unidos, também do Canadá, a Austrália é bem efetiva também, costumam vir as melhores ideias. É claro que os sistemas são diferentes e nós temos que adaptar isso para os sistemas da Common Law ou da Civil Law. Mas é o que eu digo, nem tudo é possível se aproveitar, mas nós devemos tentar aproveitar o que é possível. A Suécia, por exemplo, tem uma comunicação com a sociedade e uma transparência absolutamente incríveis, né? É claro que nós não poderíamos hoje transformar um tribunal nosso num sistema sueco. Por exemplo, cada e-mail que chega na Suprema Corte da Suécia é tornado público. É uma coisa assim que nós nem conseguimos imaginar e nem poderíamos mesmo, porque nos nossos tribunais hoje chegam e-mails também alucinados, de pessoas transtornadas, às vezes ofensivos. Então, não pode, mas vale aqui citar o exemplo, né? É uma coisa que, se não podemos fazer igual, podemos pelo menos tentar alguma coisa mais próxima da sociedade. Perfeito. Nessas reuniões... Porque quando o tribunal está muito distante da sociedade, as coisas não vão bem, né? Hoje a participação é o tal governança corporativa, né? A sociedade quer participar de alguma forma. Sim. Nessas reuniões bimensais do IACA, haveria possibilidade, dado que efetivamente vem ocorrendo por videoconferência, de um grupo de pesquisa, como por exemplo o nosso, ter a oportunidade de assistir a essas reuniões para verificar efetivamente como o procedimento se desenvolve? Isso é possível ou as reuniões são reuniões fechadas? Olha, nunca houve esse tipo de questionamento. Eu não sei se seria possível. Nunca ninguém pensou nisso. Tá. Elas são faladas em inglês e há uma dificuldade muito grande com os acentos, com os sotaques, né? Tá.
por exemplo, alguém da África do Sul tem um presidente que é da África do Sul, tem às vezes eu mesmo não consigo entender o que ele fala, mas é uma coisa a ser pensada. Nunca pensei, acho que talvez pudesse, é uma coisa assim a se pensar, não sei lhe dar a resposta. Perfeito. Então a gente tem sempre essa intenção de internacionalização, se for possível, claro, só se for possível nós temos interesse nisso. Mas eu sei também que teve uma larga experiência na Itália, não é? Eu queria que falasse um pouco do sistema italiano e daquilo que efetivamente encontra nesse sistema como positivo ou não. Fale um pouco sobre o sistema italiano, por favor. Olha, a Itália, do ponto de vista do processo civil, eu acho que não é exemplo para ninguém. É pior do que o nosso, demora mais do que o nosso os processos para acabar, é uma burocracia incrível, e a estrutura é pior do que a nossa também, não tem a nossa estrutura. Do ponto de vista criminal, mais pelo lado do crime organizado, e agora nós temos que nos preocupar com isso, né? Porque não tem cidade mais do Brasil que não tenha tido problemas. De vez em quando vemos ônibus queimados em Fortaleza. Aquilo não é de graça, é uma advertência sobre alguma coisa que o crime organizado quer, ou um protesto do crime organizado. Então, na Itália, essa parte sim, com certeza pode nos servir de exemplo, e a legislação italiana é muito, muito mais rígida, porque eles têm anos e anos de problemas com a máfia e com outras facções, como a 'Ndrangheta na Calábria, e em Nápoles também tem esqueci o nome agora, outras facções perigosíssimas e que estão no Brasil. Estão no Brasil mesmo. Há muitos restaurantes maravilhosos em praias fantásticas que são de gente da 'Ndrangheta que veio para cá foragido e estão inseridos no comércio meio legal, meio ilegal. Bom, então, nesse ponto sim, há muita coisa boa. Por exemplo, um preso dessas facções da máfia não tem um código, legislação processual penal específica para ele. Não tem nada de contato íntimo, de visita íntima, de coisa nenhuma, porque é óbvio que quem pode ter essas visitas pode transmitir todas as mensagens do mundo. Todo mundo sabe disso no Brasil, mas ninguém tem coragem de impedir, ou por medo mesmo, ou porque senão a facção vai fazer uma vingança que o presídio vai ficar pior do que estava, porque muitos presídios já estão dominados totalmente pelas facções criminosas, né? Mas então nós vamos fingindo que isso não existe, e a legislação é branda. Agora existe até visitas sociais. Bom, só faltava essa visita social, alguém da própria facção que vai lá saber para quem que deve fornecer agora ou não, ou como vão articular a luta contra uma outra facção que está colocando em risco o território, a disputa de mercado. É uma loucura. Hoje no Rio de Janeiro anunciaram até a possibilidade de se invadir usinas nucleares. Parece que a situação vem piorando. E eu pergunto, diante dessa perspectiva difícil, porque todo o Brasil passa pela sua grande experiência como juiz, teria alguma sugestão a fazer? Olha, a sugestão que eu dei, porque eu também gosto dessa matéria e estudo, e levei grupo de juiz 2 vezes para a Itália para cursos, né, em Palermo. A sugestão eu dei há uns 8 meses e se tornou realidade, que é o Ministério da Segurança. Isso era absolutamente indispensável. E agora, semana passada, vi aqui em Curitiba uma conferência do ministro Jungmann, que gostei muito, um homem que fala claro, que fala com base em dados reais, e ele nos deixou mais assustados. Ele falou que nós estamos só diante de um ensaio, que há um sério risco de nos transformarmos em um México, que é hoje muito pior que a Itália. E eu acho assim que, primeira coisa, nós temos que nos conscientizar que temos esse problema. E o Ministério é o único lugar que se pode ter uma política nacional, porque antes, desde o Império,
são políticas estaduais que não se conversam, e até dentro do próprio Estado também tem polícia militar e polícia civil que normalmente também não tem um bom diálogo. Então nós estamos no último momento, né? Nós estamos à beira de algo muito pior e temos que nos organizar. Infelizmente nós somos um Estado desorganizado, lamentavelmente. Perfeito. Também eu lhe pergunto a respeito dos juizados especiais federais, porque enquanto presidente de um tribunal, deve ter participado bastante tanto dos juizados especiais federais, quanto também do processo de informatização da Justiça Federal. Poderia falar um pouco sobre esses dois temas? Eu acompanhei a criação de juizados informais, porque não tinha lei, em Porto Alegre, que o ministro Costa Leite sugeriu, e o então presidente da época, não lembro quem era, acho que era o ministro Teori Zavascki, adotou na hora. E depois acompanhei também a instalação do processo eletrônico. Eu acho que os juizados são muito importantes, e acho um absurdo poder recorrer ao Supremo de coisas de juizados, porque o juizado é para acabar logo, né? E se a pessoa recorre ao Supremo, nós sabemos que mesmo negando recurso, etc., aquilo se eterniza. Acho também que essas turmas regionais, pelo menos da experiência aqui do Sul, já não tem mais muita razão de ser diante do processo eletrônico e acabam sendo mais uma fonte de protelação. Acho que o juizado não poderia jamais perder o caráter informal e rápido. E finalmente, aí já é algo mais complexo. E eu vou começar dizendo com um exemplo. Uma vez, quando eu era presidente do tribunal, veio uma senhora ligada eu acho que ela era do programa das Nações Unidas, mas ligada a judiciário, me visitar, e ela perguntou por que nós julgávamos questões do INSS, e eu não entendi. Ela falou: eu não entendo porque vocês gastam dinheiro duas vezes, porque faz tudo lá, depois tudo aqui outra vez. Bom, isso é uma distorção do sistema, né? O sistema acabou se tornando, a Justiça Federal, uma grande repartição do INSS, com exames médicos, camas, macas, etc. E aí é uma solução mais complexa, mas é óbvio que não está certo uma coisa que transfere do executivo para o judiciário uma decisão que tinha que ser acabada no executivo e vir para o judiciário os casos grandes, complexos, os casos que não tivesse solução. Na verdade, tudo se transferiu para o judiciário, né? Isso daí, a solução disso é muito complicada. E eu não tenho uma solução no momento, mas acho que tinha que ser estudado. Perfeito. Quanto às conciliações, né? O novo Código de Processo Civil surge com algumas novidades, entre elas, talvez uma das principais, a figura da conciliação. A Justiça Federal já começa a ter conciliações até pré-processuais. Como está ocorrendo aí na 4ª Região, enfim, na Justiça Federal, na sua perspectiva, o desenvolvimento dessa figura da conciliação? A conciliação, essa sim, eu posso lhe dizer que é uma tendência internacional. Eu vi as mesmas coisas que se fazem aqui, fazem na Índia. Por exemplo, eu visitei lá um tribunal na Índia e uma senhora, uma juíza, me explicava tudo, parecia que eu estava falando com um brasileiro. A conciliação é uma tendência, não que seja uma novidade. A Constituição de 1824 já previa a conciliação prévia. Então nós apontamos isso como uma grande novidade, mas não é. Mas é claro, é importante, e voltamos a ela porque a Constituição de 88, ela passou tudo para o judiciário, praticamente acabou, por exemplo, o juiz de paz, que mesmo tendo seus problemas de política, de interferência política, mas era uma solução para a população pobre. O delegado também resolvia muita coisa na delegacia, acabou, não é possível mais. Transferiu para o judiciário, ficou mais formal, o judiciário ficou abarrotado, juizados abarrotados, e a conciliação sumiu. Essa volta que foi iniciada pela ministra Ellen, quando esteve no Conselho Nacional de Justiça, essa sim tinha preocupação e tinha uma boa visão das coisas para dar solução de administração da justiça. Ela
promoveu uma semana de conciliação. Conciliar é legal, era o projeto. Então, a conciliação voltou. Eu acho muito importante que volte. Eu acho que a tentativa pré-processual é importante. Eu acho que as questões que abrangem um número indefinido de pessoas, essas têm que merecer uma atenção especialíssima para que seja encerrada a sangria. Agora, não é fácil, tem várias coisas contra. Por exemplo, isso vai contra o interesse dos advogados, não é? Porque muitos advogados ganham dinheiro, não sobrevivem dessas causas pulverizadas, individuais. E daí eles pressionam a OAB, o que é normal num país que tem uma quantidade de advogados que, segundo consta, passou até a dos Estados Unidos, passou a ser a primeira do mundo. E aí o problema já deixa de ser uma busca de interesse público, mas uma busca de interesse corporativo. Mas não é só os advogados, também todas as classes, as carreiras buscam seus interesses corporativos. Seria muito bom se nós tivéssemos assim uma luz divina que nos inspirasse para dizer primeiro o interesse público, depois o corporativo. Bom, mas ainda estamos longe. Perfeito. Com relação à cultura que nós ainda não temos, embora não seja um instituto novo de conciliação, as procuradorias federais, Procuradoria da União, parece que ainda são um tanto resistentes. Eu pergunto se essa também é a sua impressão. Uma resistência... Sim, é uma resistência que no passado até se justificava. Procuradores do INSS eram credenciados, eram pessoas que privadas ali. Hoje o concurso é dificílimo e os procuradores são de elevado nível, são ótimos. Procuradores dos estados também, excelentes. Municípios é difícil saber porque é muito pulverizado. Mas há uma desconfiança que eles fariam acordos espúrios, mas nós temos que pensar que esses acordos seriam homologados pelo juiz que está ali. Em alguns casos, talvez o Ministério Público participasse, em alguns casos de interesse público. Acho que já estaria na hora de dar maior confiança à primeira instância, permitir que eles fizessem, porque se eles não fizerem, não adianta nada. O que eu sei hoje é que o juiz marca audiência e o procurador do INSS nem comparece, porque não tem acordo mesmo. Então aquilo é só uma coisa formal, não tem mais razão nenhuma para aquilo, né? Uma pena. Perfeito. Competência eleitoral. Desembargador Vladimir, falou na Constituição de 1891, nessa Constituição, as eleições para cargos estaduais, essas eleições, elas eram, caso lides surgissem, eram julgadas pelas justiças estaduais. E para cargos federais, essas eleições, elas também, aparecendo lides, pela Justiça Federal então existente. Quando a matéria era constitucional ou interestadual, também Justiça Federal. É verdade que um recurso na época, para o Supremo Tribunal Federal. Até que veio Vargas, um gaúcho, e querendo, digamos assim, superar a política dos governadores da República Velha, indicou interventores e surgiu com algumas novidades. Um Tribunal de Segurança Nacional, um nome semelhante a esse, com a Justiça Eleitoral. E aí, claro, nessa época, a Justiça Federal deixa de existir em 37, retoma em segundo grau pelo Tribunal Federal de Recursos em 46 e só em 65 por um ato institucional número 2, ela recomeça a existir no primeiro grau. Enfim, o que pensa sobre a Justiça Eleitoral hoje? Olha, primeiro quero te cumprimentar por saber toda essa história. É muito raro quem saiba. E é a primeira vez que eu escuto alguém falar do famoso, famigerado, digamos assim, Tribunal de Segurança Nacional. Totalmente ignorado, inclusive por pessoas que fazem mestrado, doutorado, etc. E aquele sim, um tribunal de exceção. Vargas fez muita coisa boa, né, do ponto de vista social, mas fez algumas coisas muito polêmicas. O 5º Constitucional, por exemplo, é uma iniciativa dele, em 1932, salvo engano. Bom, a Justiça Eleitoral, evidentemente, ficou na mão dos estados por todas essas circunstâncias que foram ditas aqui. Hoje, com a Justiça Federal interiorizada, no mínimo, o lógico seria que o juiz federal, onde houver,
fosse o juiz eleitoral. Não é assim, e claro, a influência estadual sobre a política, sobre o próprio juiz, é muito maior do que no federal, que nada tem a ver com a política local. Ele pode até e deve até ter boas relações de política institucional, claro, com certeza, mas não de política partidária. Não deve, não pode, nem precisa se envolver, porque não, as promoções, tudo, nada tem a ver com isso. Então, seria a hora, seria bom, a gente não pode perder a esperança que um dia venha. Há uma resistência enorme, que é mais porque se paga hoje uma quantia que ajuda no orçamento, mas só por isso. No passado se pagava uma miséria, não havia nem tanto interesse, mas a Justiça Federal só tinha na capital, então nunca foi possível. Mas eu tenho esperança que ainda se consiga, que a Justiça Federal, nos lugares que tem subseção, seja a responsável pela justiça eleitoral. Como professor universitário, qual a palavra que daria para os estudantes aqui de Recife, enfim, aqueles que estão assistindo a essa nossa conversa, como um juiz experiente, que como uma pessoa extremamente ativa e também como professor universitário, uma palavra para os pesquisadores, para os estudantes de graduação, mestrado, doutorado, pós-graduação, lato sensu? Bom, a palavra que eu daria, assim, primeiro, que não desanimem. Não desanime, porque o Brasil está indo mal e as perspectivas, seja lá quem vença, não são fantásticas, não são animadoras, porque o problema econômico vai perdurar por muitos anos, né? Mas nós não devemos desanimar, nós devemos procurar as pessoas boas nas universidades, procurar os melhores, os mais bem intencionados, os que realmente se preocupam com o país, com o interesse público. E existe muita gente boa. O problema das pessoas boas é que elas se recolhem, vão desanimando, alguns se afastam, vão tratar da sua vida, alguns mudam para Portugal, né? Quando se aposentam, mudam para Portugal e dizem, eu não quero mais saber, tal. Então, primeiro, não desanimar. E segundo, nessas pesquisas, olhar sempre o resultado da pesquisa. Eu acho que o grande problema acadêmico é ficar discutindo apenas abstrações jurídicas e não chegar a lugar nenhum. Eu participei de uma banca recentemente que analisava a mediação na Justiça Estadual, um programa aqui do Tribunal de Justiça do Paraná. E a doutoranda fez uma pesquisa bibliográfica maravilhosa, fantástica. E fez também, ficou 3 meses assistindo a audiências no Sejusc de Curitiba. Daí ela concluiu que não havia a participação da sociedade, que não havia uma participação mais efetiva, que tudo era feito com muita pressa. A crítica é aceitável. Agora, eu vou repetir o que eu disse para ela. Muito bem, eu aceito a crítica e não estou dizendo que não seja assim, mas, por favor, o que podemos pôr no lugar? Perfeito. E ela não preparou absolutamente nada para pôr no lugar. Eu não disse o que eu penso a ela, porque ela era uma pessoa educada e eu não gosto de ofender as pessoas. Acho que não se constrói nada ofendendo. Então, mas ficou implícito o que eu penso. O que eu penso é o seguinte: então, para que serviu 300 folhas de pesquisa, 200 autores, bibliografia, se não tem nada para pôr no lugar? Isso é muito próprio do nosso sistema acadêmico. Ficam divagações, críticas, mas não se sabe o que pôr no lugar. Nós temos que ter a mentalidade de que as coisas têm que ter resultado. A pesquisa é para ter um resultado. Se está pesquisando saúde, por exemplo, que é um tema extremamente complexo, vá fazer um estágio nas varas que decidem isso, veja os problemas que surgem na realidade e aponte uma solução, porque dizer lá que saúde é um grande problema, que as políticas públicas devem ser voltadas para a saúde. Bom, todo mundo sabe isso, né? Nós precisamos de resultado. Perfeito. Só comunicando, na próxima terça-feira, desembargador Vladimir, pela manhã,
O grupo de pesquisa política e tributação está organizando um grande seminário sobre o estado de bem-estar social no século XXI, onde, como sabe, agora na Europa, várias leis orçamentárias dos Estados europeus da União Europeia estão sendo discutidas, e todas as propostas da direita, da esquerda, enfim, todos vão ser debatidas nesse encontro, que terá a presença do professor Dr. Diogo José Paredes Leite Campos, que foi presidente do Banco de Portugal, equivalente ao Banco Central aqui no Brasil, e é professor catedrático em Coimbra, exatamente com essa perspectiva. Se existem os problemas, eles são muitos, quais as soluções? Não é? Quais as soluções que o mundo poderia nos ajudar? Não é? Precisamos estudar esses assuntos. Enfim, eu queria agradecer. Excelente. Queria agradecer bastante o senhor haver aceito o nosso convite, e dizer que queríamos sim que participasse com essa sua atividade, que nos informasse a respeito das suas atividades, porque certamente isso será muito rico para o nosso grupo de pesquisa, que precisa de pessoas experientes e ativas como o senhor. Muito obrigado. Eu que agradeço, e meus parabéns, e lhe peço também que escreva alguma coisa sobre Poder Judiciário, porque eu já vi que o seu conhecimento está muito acima da média dos juízes. Muito obrigado e parabéns ao grupo. Sucesso. Muito obrigado.